enfim, né? Partimos aqui para o primeiro capítulo, que fala basicamente da fala e escrita, né? O texto é visto aqui como um evento sociocomunicativo, né? Então, um texto, para ser considerado como um texto, ele deve comunicar, ok? É sociocomunicativo porque, para haver a comunicação, é necessário que esse texto esteja inserido, né, em um ambiente social. Até porque a linguagem só existe se existir sociedade, ok? Assim como o homem, né, o ser humano só existe porque existe sociedade, existe a linguagem. Então, é como se eles fossem elementos interdependentes, né? O homem depende da linguagem para existir e a linguagem para existir depende do homem, né? Então, o texto é um evento sociocomunicativo. É o resultado de uma coprodução entre interlocutores, né? Por que é uma coprodução? Porque ambos participam da produção desse texto. Eu falei anteriormente, né, que o leitor ou ouvinte, ao receber esse texto, ele também participa da produção de sentidos. Ele vai construindo mentalmente um novo texto. E isso diz respeito diretamente à sua compreensão, né? O que ele compreendeu desse texto? Quando eu pergunto o que ele compreendeu, eu estou querendo saber o texto que foi construído mentalmente por ele. Ok? E como eu também falei anteriormente, o foco aqui é o texto escrito, né? Mas basicamente nesse primeiro capítulo nós vamos ver aqui algumas relações entre fala e escrita, ok? As diferenças, as semelhanças, ok? Então, no texto escrito, a gente tem uma dialogicidade ideal. O que é essa dialogicidade ideal? É como se o diálogo do texto escrito ele existisse apenas idealmente, na nossa mente, né? Quando a gente produz um texto para alguém, um texto escrito para alguém, é como se esse alguém estivesse na nossa mente, né? É como se esse diálogo, no momento da produção, ele existisse, mas não pessoalmente. Ele existe idealmente, né? Eu costumo citar um exemplo, né, que eu acredito que mostra muito bem como essa dialogicidade é real, né? Quando nós vamos escrever algum bilhete para um colega, por exemplo, né, e esse bilhete vem com algum trocadilho, alguma piada, enfim, quando a gente quer brincar com um colega, escrever alguma besteira, né, enfim, a gente já imagina a reação dessa pessoa, né? Então, quem nunca se pegou aqui escrevendo e rindo ao mesmo tempo, né, já imaginando a reação do outro ao receber esse texto, né? Eu, por exemplo, quando brincava com colegas, né, escrevia alguma piada, uma chacota, enfim, muitas vezes eu começo a rir na própria escrita, né, porque eu já fico imaginando a reação do outro. Essa reação do outro representa exatamente a dialogicidade que se dá no plano ideal, né? É como se ele estivesse aqui na minha mente, dialogando comigo mesmo, né? E eu já estivesse vendo a reação dele. Então, na produção do texto escrito, nós temos um evento sociocomunicativo e nós temos essa dialogicidade ideal. Por quê? Porque o contexto de produção desse texto geralmente é diferente do contexto de recepção, né? Então, o momento que eu escrevo geralmente não vai ser o momento que esse texto vai ser lido, ok? São contextos diferentes. Pois bem, então, no primeiro item nós temos fala e escrita, duas modalidades em um contínuo, né? Nós vamos ver do que se trata esse contínuo, né? Fala e escrita são vistas aqui como duas modalidades de produção textual, tá ok? Vimos aqui o texto escrito que se dá nesse plano ideal, né? A dialogicidade se dá no plano ideal. Já o texto falado, nós temos uma dialogicidade que emerge no momento da interação, ou seja, o texto falado, conforme a produção vai ocorrendo, né,
a interação também vai ocorrendo. Os interlocutores, eles são copresentes, ok? Eles estão presentes naquele momento, tá bom? E no que diz respeito a essa copresença, a gente tem aqui que a fala e a escrita são duas modalidades da língua com graus de coprodução diferentes. Como assim graus de coprodução? Em uma interação, pessoal, nós temos os turnos de fala, né? A gente pode entender aqui como uma vez de falar, né? Eu falo, você escuta, né? Quando eu termino de falar, agora eu passo o turno de fala para você. Agora é a sua vez de falar, tá bom? Então, em uma interação, nós temos turnos de fala. Dependendo do contexto, muitas vezes esse turno de fala não é respeitado, né? A gente tem uma verdadeira confusão, as pessoas acabam não se entendendo, né? Geralmente, quando o debate é sobre algum tema polêmico, né? Então, a gente tem o não respeito aos turnos de fala, e os turnos de fala faz parte dessa estruturação da produção de um texto falado, né? Quando a gente vai trabalhar, por exemplo, em sala de aula, um gênero debate, né? Debate oral, é bacana a gente trabalhar com os nossos alunos, né, a importância de se respeitar os turnos de fala, a vez de falar, né? Escutar o outro para, a partir do que o outro disse, né, a gente ou rebater ou concordar, né? Então é interessante trabalhar isso com os nossos alunos. Quando a gente considera, por exemplo, né, uma palestra, né? Em uma palestra, nós temos aqui um grau bem diferente dessa troca de turnos de fala, né? Temos uma pessoa que fala, né? Obviamente, o seu turno de fala vai ser bem maior do que os seus interlocutores na sua plateia, né? Então, dependendo do grau de formalidade, dependendo também da posição que ocupa, né, um dos interlocutores, a gente pode ter graus diferentes de coprodução, né? Graus diferentes de coprodução. Um pode participar mais do que o outro na produção desse texto que é materializado, tá bom? Um grande exemplo que a gente tem até de uma maneira bem engraçada, né? Na televisão brasileira é o Faustão, né? A gente costuma relacionar o Faustão como uma pessoa que, quando realiza entrevistas ao vivo, né, no seu auditório, né, geralmente ele não respeita os turnos de fala das pessoas que ele está entrevistando, né? Quando a pessoa está falando, né, ele se intromete, ele toma esse turno de fala e fala, né? E isso acontece muitas vezes. E voltando aqui para esse contínuo tipológico, né, que vai abordar exatamente a diferença do texto falado para o texto escrito, né, nós temos a importância de não abordar essas duas modalidades da língua, que são, né, a escrita e a fala, analisá-las de forma dicotômica. A gente não deve fazer isso, ok? E é isso que a gente vê no próximo item do capítulo. Características da linguagem falada e da linguagem escrita, né? Durante muito tempo, a gente tinha essa visão, a gente teve essa visão dicotômica entre fala e escrita, né? As características da fala não seriam compartilhadas pela escrita. Temos um quadro já bastante conhecido que traz características da fala, características da escrita, nessa visão dicotômica, nessa visão que separa, né? A fala seria contextualizada, a escrita descontextualizada, a fala seria não planejada, a escrita seria planejada, a fala seria fragmentada e a escrita não fragmentada, enfim, né? Na realidade, o que a gente vai ter é que essas características que nós podemos ver no quadro, né, não são exclusivas uma da outra, né? Então, nem todas essas características são exclusivas de uma ou de outra modalidade.
o que a gente vai ter aqui e que vai colaborar para essa visão dicotômica é o fato de, durante muito tempo, a gente ver a fala com os olhos da escrita. De que forma, né? É como se a gente pegasse as características da escrita e a gente fosse ver a fala, né? Então, obviamente, né, analisando a fala à luz das características da escrita, a gente vai ter aqui uma visão preconceituosa da fala, como algo descontínuo, pouco organizado, rudimentar. É evidente que a fala possui características próprias, né? E são destacadas aqui algumas delas. A fala ela é relativamente não planejável de antemão, né? Ela não é planejada de antemão relativamente, viu? E isso decorre de sua natureza altamente interacional, ok? Ela é planejada muitas vezes no próprio local. O texto falado apresenta em se fazendo, né? Ele é apresentado em se fazendo, ou seja, a gente tem contato com o texto falado quando ele está sendo produzido, né? Quando ele está sendo feito, né? É como se fosse sua própria gênese, né? O fluxo discursivo apresenta descontinuidades frequentes, né? Muitas vezes, quando o falante considera que o seu interlocutor não está entendendo o texto, né, ele repete algumas palavras, né, ou mesmo quando ele está inseguro sobre algo, né, e quer pensar um pouco mais, há alguns truncamentos, pausas que servem muito bem para ele ter um tempo, né, para ir planejando aquilo que vai ser dito. Então, o que a gente vai ter aqui é que nessa interação que é imediata, existem pressões de ordem pragmática, né? Aí dessas pressões de ordem pragmática nós podemos ter ruídos, né? Podemos ter o papel que os interlocutores desempenham, né? Então, falando para um chefe, por exemplo, um chefe bastante rígido, né? Você acaba ficando um pouco nervoso, né? Enfim, né? O que a gente pode ter nessa produção da fala, né? Alguns falsos começos, né? Você começa, mas depois recomeça. Por quê? Porque aquele começo não foi o mais adequado, né? Você pode começar com uma palavra e de repente refazer, né? Mas esse ato de refazer, ele acontece de forma com que os outros vejam, né? Os outros percebem que você está refazendo o que você disse, né? Nós temos truncamentos, correções, hesitações, repetições, paráfrases, né? Quando a gente explica algo, né? E a gente acha que o outro não entendeu bem, a gente acaba trazendo alguns exemplos, utiliza ou seja, né? Ou melhor, em outras palavras, né? Aqui a gente pode utilizar das paráfrases, né? Então o que a gente tem aqui são funções cognitivo-interacionais de grande relevância, né? Como, por exemplo, ganhar tempo para o planejamento ou para a compreensão por parte do interlocutor. Então, quando você é questionado sobre algo, né, isso acontece em debates, por exemplo, né, e vamos supor, você está inseguro sobre o que você vai dizer ou não está se lembrando, né, aí você faz uma pausa. Essa pausa, né, faz parte do planejamento textual, né? Você está construindo o seu texto ou está buscando resgatar, né, uma palavra, um pensamento, né, para você dizer, ok? Então, nós temos pausas, hesitações, repetições, né? Também temos como funções cognitivo-interacionais a apresentação de esclarecimentos, exemplificações, atenuações do que foi dito, né? E geralmente a gente atenua aquilo que foi dito utilizando-se de modalizadores, né? Porque a gente pode dizer algo e se durante a produção a gente perceber que esse algo que foi dito não pegou muito bem, né? Foi algo muito forte, digamos assim, a gente vai buscar palavras que vão atenuar aquilo que foi dito,
né? Não é bem assim, né? Não foi o que eu quis dizer, ou seja, em outras palavras, né, você vai tentar explicar o que você acabou de dizer, porque você percebeu que o que você disse foi muito, muito forte, né? Então você pode querer tentar, né, atenuar aquilo que foi dito, né? Então, o que a gente pode dizer, pessoal, é que o texto falado ele não é absolutamente caótico, desestruturado, né? Há por trás da produção de um texto falado uma estrutura, ok? A busca por uma estrutura e a busca por essa estrutura, né, a gente viu que pode ocorrer de diversas formas, né? Pelas hesitações, as pausas, né? Repetições, na tentativa de estruturar esse texto, que como nós vimos, né? Ele surge em se fazendo, né? Ele surge conforme ele vai sendo produzido, tá bom? Outro ponto aqui abordado, e quem é professor de português sabe muito bem disso, né? São as marcas de oralidade na escrita. Quando a criança chega à escola, ela já traz consigo, obviamente, um vasto conhecimento sobre a língua, ok? Notadamente, a língua falada. Chomsky já abordava bastante isso, né? Para justamente contrapor, né, o que ele trazia aos comportamentalistas, ok? Então, ele já dizia que a criança já trazia um vasto conhecimento linguístico, né? E na perspectiva que é adotada também, né, a criança já domina a língua falada. Ao entrar em contato com a escrita, o que acontece? Ela vai tentar transpor para a escrita as características da linguagem falada, da língua falada, ok? Por isso que a gente vê muitas repetições, né? As marcas de oralidade são comuns, principalmente quem está nos anos iniciais do ensino fundamental, né? Mas, né, até mesmo em produções do ensino médio, nós encontramos marcas de oralidade em textos de alunos, ok? A regra é a de que na fase inicial de aquisição da escrita, isso costuma acontecer, né? E na fase final de aquisição da escrita, isso já deve ser deixado, já deve desaparecer, né? Mas às vezes isso não acontece. Então, somente com o tempo e com, obviamente, a intervenção do professor, né, o estudante vai percebendo que a escrita não é a materialização da fala, ok? Não pode se resumir, né, na materialização escrita da fala. E aqui são abordadas as principais marcas de oralidade de que a criança imprime ao seu texto escrito, né? A primeira marca de oralidade que nós podemos ver aqui diz respeito à referência, né? Na oralidade é comum serem os referentes recuperáveis na própria situação discursiva. Então, quando a gente está conversando com alguém, né, os referentes, geralmente, eles já são de nosso conhecimento, né? São do conhecimento dos interlocutores, ok? É citado aqui um exemplo, né, de um texto do Milor Fernandes, chamado A Vaguidão Específica. Vejam só. As mulheres têm uma maneira de falar que eu chamo de vago específica. Maria, ponha isso lá fora em qualquer parte. Junto com as outras? Não ponha junto com as outras, não. Se não pode vir alguém e querer fazer coisa com elas. Ponha no lugar do outro dia. Sim, senhora. Olha, o homem está aí. Aquele de quando choveu? Não. O que a senhora foi lá e falou com ele no domingo? O que é que você disse a ele? Eu disse para ele continuar. Ele já começou? Acho que já. Eu disse que podia principiar por onde quisesse. É bom? Mais ou menos. O outro parece mais capaz. Você trouxe tudo para cima? Não, senhora. Só trouxe as coisas. O resto não trouxe porque a senhora recomendou para deixar até a véspera. Mas traga, traga. Na ocasião, nós descemos tudo de novo. É melhor. Senão atravanca a entrada e ele reclama como na outra noite. Está bem, vou ver como. Como nós podemos ver aqui, pessoal, nesse texto,
há muitos referentes que não estão explícitos no texto, né? Como, por exemplo, o lar, né? O homem, a gente não sabe que homem é esse. Quando diz, Maria, ponha isso lá fora em qualquer parte, né? Isso o quê? Né? Lá fora, onde? A gente não sabe, né? Mas quem sabe são os interlocutores. Então, em uma situação de interlocução como essa, né, as informações já são compartilhadas pelos interlocutores, né, pelos interlocutores. Ou seja, o referente no texto aqui escrito, né, ele não está claro, né? Para a gente compreender esse referente, a gente deveria sair do texto e ir para o contexto de produção, né? Os referentes aqui são depreendidos da situação comunicativa e do conhecimento que é partilhado pelos interlocutores, né? Nós temos elementos anafóricos, aqueles que remetem a outros elementos que estão no texto, tá ok? E temos os chamados deiticos. Os deiticos são elementos que fazem referência, a gente continua dentro da referenciação, né? Mas no caso dos deiticos, esses elementos fazem referência a algo que está fora do texto, ou seja, que não está ancorado no texto. É o caso, por exemplo, do lá, né? Aí, né? A gente não sabe onde é esse lá, não sabe onde é esse aí. A gente também não sabe quando choveu, né? Aquele, né? Que homem é esse, né? O outro parece mais capaz, mas quem é esse outro, né? A gente não sabe, ok? Então, nós temos aqui algumas expressões que fazem referência a algo que está fora do texto, ou seja, não está ancorado no texto, e há elementos que fazem referência àquilo que está explícito no texto. Outra característica também da marca de oralidade em textos escritos são as repetições, né? Elas ocorrem com grande frequência, podendo ser um dos mecanismos organizadores dessa modalidade textual. As repetições, pessoal, elas são muitas vezes utilizadas com esse objetivo mesmo, né, de organizar o texto, dar sequência a esse texto. Em textos de crianças, em fase de aquisição da escrita, são comuns as repetições, não só aquelas que poderiam ser eliminadas no texto escrito, como também as repetições resultantes do emprego da estratégia, que se poderia denominar informalmente estratégia da água mole em pedra dura. Nós temos aqui um exemplo, né, um trecho de um texto que as autoras nos trazem, né, que é a história do Era Uma Vez. Né? Era uma vez, já contou muitas histórias. O coitado já trabalhou em todos os contos de fada existentes no mundo. Era uma vez para lá, era uma vez para cá. Nesses contos só se ouve era uma vez, era uma vez, era uma vez, e ele só se cansa, se cansa, se cansa. Então nós temos aqui as repetições, né? Também utilizadas aqui no caso, né, para dar ênfase, né? Então as repetições são consideradas também como estratégias de produção, né? Obviamente elas refletem também marcas de oralidade, né? Outro ponto, nós temos aqui o uso de organizadores textuais continuadores típicos da fala. São os famosos o i, né, que a gente quando está falando, né, a gente repete bastante o i, aí, daí, então, né? Então os textos escritos por crianças ou para crianças são ricos em organizadores textuais típicos da oralidade. Por isso que quando a gente se depara com textos escritos por adultos, né, mas visando as crianças, né, a gente costuma ver muito a repetição desse i, né, do i, né? E Pedro estava outra vez naquele lugar bonito e pensou numa cachoeira e pensou que aquele era um lugar muito bom e que ele queria ficar lá para sempre, né? Então nós temos aqui o exemplo dessas repetições, né? Temos também como marca de oralidade na escrita a justaposição de enunciados sem qualquer marca de conexão explícita. É comum nos textos das crianças, né, essa produção, né, de enunciados justapostos,
sem elementos de ligação ou de transição entre ideias, né? É como se uma ideia começasse sem nenhuma ligação ou sem nenhum elemento que dá continuidade, né? Sem qualquer sinal de pontuação também. Isso é muito comum, né? Em textos de jovens, de alunos do ensino fundamental, né? A ausência de pontuação, né? A ausência de pontuação. E isso é uma marca de oralidade, né? Na oralidade a gente não fica produzindo, não fica enunciando as pontuações, né? A gente não enuncia as pontuações. Então, pelo fato de a gente não enunciar as pontuações na oralidade, a gente acaba fazendo isso também para a escrita, né? Principalmente quando a gente está adquirindo, né, essa modalidade da língua, né, a escrita. Outro ponto importante discutido aqui é o discurso direto, né? O discurso citado é apresentado quase exclusivamente em estilo direto, em geral sem a presença de um verbo dicende, ou seja, o verbo dizer, né? Então, o fulano de tal disse, né? Ele disse, não. É como se dentro do próprio corpo do texto já tivéssemos aqui a pessoa dizendo, né? Ou seja, não há nenhuma preparação, né, para informar que aquilo que vai ser dito está sendo dito por outra pessoa, né? Então, sucedendo-se as falas dos diálogos como se os interlocutores se encontrassem copresentes. Ou seja, né, aqui nós temos a citação de um discurso, né, citação de um discurso, que deveria ocorrer, nesse caso, com um discurso indireto, né, mas Mário disse que não ia, né? No lugar de eu trazer esse discurso indireto, né, eu trago para o discurso direto, né? Mas Mário disse eu não vou. Outro ponto também discutido aqui é a segmentação gráfica, né? Em textos de crianças é feita com base em vocábulos fonológicos ou aquilo que a criança apreende como tal. Algumas palavras aparecem juntas, né? Ou algumas palavras são segmentadas no texto, né? Isso também reflete a marca de oralidade, né? Porque é comum na oralidade a gente fazer a ligação entre as palavras, né? Um S no fim de alguma palavra, né, se junta, por exemplo, com uma vogal do início da outra palavra e a gente faz aqui a ligação. Então, pode ser que a criança, né, escreva essas duas palavras como se fossem apenas uma, né, sem segmentar essas palavras. Como exemplo aqui, né, o era uma vez, né? Era uma vez. Então, uma vez aí sendo escrito sem a segmentação, né? Essa expressão uma vez sem ter feito a devida segmentação. Enfim, o que nós vimos aqui é uma pequena amostra, como as autoras nos trazem, né, de uma ampla gama de interferências da oralidade na escrita inicial da criança e que poderiam servir de base para a intervenção do professor durante a fase de aquisição da escrita, ok? Então, nós finalizamos aqui a primeira aula, falamos basicamente da relação fala e escrita, né? Destacamos aqui mais uma vez a importância de a gente não compreender a relação fala e escrita como sendo uma relação dicotômica, numa relação estanque, mas sim uma relação que tem um contínuo, né? É como se nós tivéssemos aqui do mais informal ao mais formal, né? Então, nessa sequência do mais formal ao menos informal, né, a gente teria gêneros textuais que seriam característicos disso, né? Gêneros textuais, por exemplo, da oralidade, que teriam a característica de uma linguagem mais formal, né? Uma linguagem mais rebuscada, né? Mesmo sendo na oralidade. E isso mostra muito bem, né, que a gente não deve ver a relação fala e escrita como uma relação dicotômica, ok? Dependendo aqui do grau,
né, de informalidade, por exemplo, né, dependendo do contexto, a gente vai ter uma produção oral mais ou menos formal, assim como escrita mais ou menos formal, ok? A gente deve ver nesse contínuo, né, esse contínuo do mais formal para o menos formal, vice-versa, ok? Quem nos traz um quadro bem bacana desse contínuo é Markowski, ok? Um quadro já bastante conhecido, né? Que mostra muito bem como se dá esse contínuo, tá ok? Então, no mais é isso. Bons estudos a todos e até a próxima aula.